E eu gostaria de começar lendo com vocês vão entender bem o porquê deste comentário, a partir do momento que nós lermos o nosso primeiro texto desta manhã. A mensagem ela é parte de um material que eu tenho preparado já há alguns dias, que a ideia é fazermos uma série no ano que vem, 2024, sobre temperança. E tenho a impressão de que é um tema importante para os momentos que estamos vivendo, e é um tema que temos pouco falado nas nossas igrejas. Inclusive, o próprio conceito de temperança. Nós, às vezes, falamos de temperança e já vem o aspecto alimentar na nossa mente, né? Não necessariamente. O aspecto alimentar é um aspecto da temperança, e essa é a ênfase dessa série para o ano que vem. Porém, aqui é mais ou menos um esboço, uma pequena compilação, e já com alguns textos. Então, é um estudo, né, onde nós vamos ver alguns textos da Palavra de Deus e alguns textos também do Espírito de Profecia que falam sobre essa temática da temperança. Mas acompanhem comigo, então, o que está escrito lá em Levíticos, no capítulo 9, nós iniciaremos ali no versículo 23 e iremos ler agora até o capítulo 10, versículo 7. Acompanhe comigo, então, a leitura da Palavra de Deus. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. E o capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés havia dito. Versículo 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, filhos de Arão: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, versículo 7, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Nessa história nós vemos uma situação, digamos, trágica. E num primeiro momento, quando nós lemos esse texto da Palavra de Deus, se nós não nos aprofundarmos, se nós não entendermos o contexto, se nós não entendermos qual foi o propósito de Deus de refazer esse registro aqui na sua palavra, nós podemos ser levados a pensar: por que Deus fez isso? Será que Deus foi injusto aqui? Será que Deus não foi precipitado? Será que Ele não foi impulsivo em mandar fogo do céu e fulminar 2 sacerdotes que administravam, que já tinham sido consagrados? Nós precisamos aqui ir para uma pequena contextualização. Se você for ler a palavra de Deus desde o momento lá da história do povo de Israel, onde eles estão no Egito, e que eles saem do Egito, então a gente pode ver uma sequência. Eles estavam na escravidão, eles foram retirados ali do Egito,
onde puderam presenciar milagres e sinais. Eles viram as 10 pragas, eles viram o Mar Vermelho se abrindo, eles puderam perceber a ação de Deus no momento em que Moisés disse: vão agora nos egípcios e peçam os pertences dos egípcios. E a palavra de Deus fala que Deus tocou no coração dos egípcios para que dessem os seus pertences, e o povo de Israel, ele saiu do Egito com muita riqueza, ouro, prata, bronze, utensílios, que inclusive foram usados depois para a própria construção do tabernáculo. Porém, foi também construído o bezerro de ouro, com esses utensílios que eles levaram. Eles eram escravos, eles eram pobres lá no Egito, e eles saíram, mas depois eles fizeram o bezerro de ouro, vocês sabem da história. E depois ainda também doaram os utensílios, o material, a matéria-prima para poder fazer o tabernáculo. E eles viram os sinais. Além desses sinais, eles viram ali o maná. Eles puderam presenciar também ali as codornizes. Puderam presenciar Moisés transformando águas amargas em água doce para que eles pudessem beber. E depois eles veem ali Moisés na primeira ida ao Monte Sinai, onde Deus daria as tábuas da lei. Moisés, ao subir o Monte Sinai, a palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus, ele manifestou a sua glória. Ele desceu no monte e o povo que estava acampado, eles puderam ver a glória de Deus à distância. Inclusive a palavra de Deus diz o seguinte: olha, Moisés, diga para o povo para eles não passarem desse limite aqui, porque se eles passarem, eles vão o quê? Morrer. Então eles precisariam ficar ali em um limite. Inclusive nessa primeira ida de Moisés ao Monte Sinai, só ele subiu, e alguns homens do povo de Israel acompanharam Moisés até esse limite, até o pé do Monte Sinai, que foram Arão, Nadab e Abiú, que foram os filhos, esses que morreram, fulminados depois, e mais 70 anciãos. Esses puderam estar mais perto ali, e eles puderam presenciar. A Bíblia fala, e o Espírito de Profecia também fala, que eram estrondos que saíam ali do monte, e aqueles relâmpagos, ou seja, era uma coisa fantástica, que eles poderiam ver, não era uma coisa normal, era Deus, era a manifestação de Deus ali. E o povo vendo isso, e ali no Monte Sinai, Moisés recebeu as orientações para a construção do tabernáculo e também recebeu as tábuas da lei. E quando ele desce do monte, vocês se lembram bem, Deus mesmo falou para Moisés: Moisés, desça, retorne para o acampamento, porque o povo se corrompeu. E quando ele desce, Moisés, quando percebe o que o povo está fazendo ali, adorando a um bezerro de ouro, ele joga as tábuas no chão e quebra as tábuas. E vocês conhecem a história, não é a ideia entrar aqui, daria para nós discorrermos só sobre esse aspecto aqui da idolatria, do bezerro de ouro, desse fato que aconteceu no povo de Israel, mas a ideia aqui é só dar uma retrospectiva para que nós cheguemos nesse ponto onde vimos aqui esse acontecimento com Nadab e Abiú. Depois, quando Moisés desce do monte e Moisés pune o povo, tem um rebuliço ali no arraial, onde Moisés derrete o bezerro de ouro em água, pede para o povo beber, depois pede para que o povo mate aqueles que não se arrependeram do que fizeram, e muitos pessoas morreram naquele momento. Moisés então intercede pelo povo. Se nós acompanharmos aqui no texto, Deus tinha falado: não, Moisés, não dá mais, esse povo é um povo de dura serviço. Mas Moisés intercede pelo povo, inclusive o capítulo que fala ali, Moisés conversando com Deus, é muito bonito, Moisés orando pelo povo, e Deus, tudo bem, vamos então seguir. E Deus então chama Moisés para ir uma segunda vez ao monte, e ele vai mais uma vez. Também o povo percebe, o povo vê a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus ali no Monte Sinai. Ele sobe, conversa com Deus, recebe mais algumas instruções, Deus dita para ele os mandamentos, ele agora escreve numa tábua de pedra os mandamentos, e então retorna para o arraial, e agora com as ordenanças para poder construir o tabernáculo, para que Deus habitasse no meio deles.
E nesse momento, onde ele agora dá todas as instruções e monta ali a sua equipe para poder construir o tabernáculo, Deus também tinha dado ordenanças para constituir sacerdotes ali no povo de Israel. E quem eram os nomes indicados por Deus? Deus indicou os sacerdotes: Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então eles sabiam e foram preparados e receberam da boca de Moisés, que recebeu da boca de Deus, as instruções de quais seriam as leis. E olha que curioso, quando nós chegamos que nós lemos aqui o livro de Levíticos, e perceba que a história de Nadab e Abiú, que poderia estar no livro do Êxodo, que já conta ali algumas histórias do povo de Israel já no deserto, não, está no livro de Levíticos. Olha que curioso. O livro de Levíticos, vocês sabem o que tem no livro de Levíticos, a essência principal do livro de Levíticos? São as leis. As leis para que houvesse uma boa convivência entre o povo. As leis de como deveriam ser tratadas as coisas do santuário. As leis de como o povo deveria proceder em determinadas situações. E é nesse livro que então vem a história de Nadab e Abiú, onde nós vemos aqui Nadab e Abiú sendo fulminados, porque eles levaram fogo estranho. Mais um detalhe. Nadab e Abiú, eles estavam presenciando nesse momento aqui, depois que o tabernáculo estava pronto, Deus então pediu para que Moisés ele consagrasse os sacerdotes, e nesse momento da inauguração do tabernáculo. Foram 7 dias de festas e de rituais para essa consagração. Eles passaram 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. E aqui eles estavam no 8º dia, que era o final. E Deus, ele tinha pedido para Arão e os seus filhos, os sacerdotes, eles permanecerem no tabernáculo. E olha que interessante. Nadab e Abiú, como nós vimos aqui no texto, capítulo 10, no 1º versículo, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso. Nós lemos aqui no capítulo 9, versículo 23, que eles estavam com o holocausto, com o sacrifício ali no altar. E Deus, ele mandou um fogo para consumir esse holocausto. Nesse 8º dia, eles vieram fazendo sacrifícios desde o 1º dia e rituais. E nesse 8º dia, Deus enviou o fogo para queimar esse holocausto. E nesse momento, foi recebida, o povo de Israel recebeu a aprovação divina para a consagração do tabernáculo, onde ali ele habitaria. E Deus mandou esse fogo. E Deus disse que essa brasa do holocausto que foi queimado com o fogo que veio do céu, é que deveria alimentar o incensário. Porque esse incensário representava a mediação entre o povo de Israel e Deus. Deus escutaria, Deus ouviria o povo através da fumaça, do cheiro que exalava do incenso. Porém, a brasa desse incenso deveria advir dessa brasa que veio o fogo do céu. Por quê? Aqui estava um simbolismo de que não eram humanos que tinham poderes. Não era o material meramente humano que tinha o poder de elevar o ser humano, os pedidos ao céu. Não. Era o poder de Deus. Foi aquele fogo que Deus mandou para consumir o holocausto. Aquela brasa deveria alimentar então o incensário. Porém, Nadab e Abiú, eles, olha só, vamos ler exatamente o que está escrito aqui no texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Nadab e Abiú, mesmo sendo ungidos com óleo sagrado, capítulos antes aqui, eles foram ungidos, sacerdotes. Mesmo sabendo, mesmo vendo as manifestações do poder de Deus, mesmo participando de momentos onde Deus disse exatamente o que era para eles fazerem. Se vocês forem lá em Êxodo capítulo 12, nós podemos ver as ordenanças e os mandamentos de Deus para o momento onde eles sairiam do Egito. Aquela noite crucial ali, onde eles saíram do Egito.
Se você for lá, você vai ler que Deus colocava cada detalhe. Você tem que comer esse animal, você tem que preparar o animal dessa forma, tirar essa parte do animal, deixar essa parte, assar o animal, não é cozinhar, é assar, colocar tal tipo de erva. Se uma família é pequena, vai fazer dessa forma, se uma família é grande, vai fazer dessa forma. Você vai pegar o sangue do animal, vai fazer assim no umbral das portas. Essa parte, o que sobrar, você vai fazer isso, o que não sobrar. Deus deu cada detalhe de como o povo deveria fazer. E quem não fizesse, não receberia a bênção. Só o povo de Israel, só aqueles que colocaram sangue nos umbrais da porta, é que tiveram os seus primogênitos salvos. Depois vocês confiram lá, capítulo 12 de Êxodo, detalhe por detalhe, e o povo tinha que cumprir detalhe por detalhe. Nadab e Abiú já estavam acostumados com isso. E eles já deveriam ter aprendido de que o que Deus manda é o que nós devemos fazer. Nós, por mais que nós recebemos incumbências, por mais que nós recebemos privilégios, como eles tinham proeminência ali no povo de Israel. Abaixo de Moisés, Arão e os seus filhos eram os representantes do povo ali. E eles tinham muita influência. Porém, eles desobedeceram. E Deus não deixou isso impune. Olha só o que o livro Temperança, na página 280, diz. Nos dias de Israel, quando foi instituído o serviço do santuário, o Senhor instruiu de que só fogo sagrado deveria ser empregado para queimar o incenso. Aquele fogo que Deus mandou. O fogo sagrado fora ateado pelo próprio Deus, e o suave aroma representava as orações do povo ao acenderem perante Deus. Nadab e Abiú eram sacerdotes do santuário, e se bem que não fosse lícito usar fogo comum, esses sacerdotes, ao irem à presença de Deus, tiveram a presunção de acender seu incenso com fogo não consagrado. Eles tomaram a decisão, eles sabiam do que deviam fazer, porém eles tomaram a decisão, foram presunçosos, como o Espírito de Profecia diz aqui, em acender o seu incenso com fogo não consagrado. E Ellen White termina falando o seguinte: os sacerdotes haviam estado a condescender com o uso do vinho, e suas sensibilidades morais foram embotadas. Não discerniam o caráter de suas ações e nem avaliaram o que seriam as terríveis consequências do seu pecado. Um fogo acendeu-se do Santo dos Santos e consumiu-os. Da mesma forma que Deus mandou fogo para consumir o holocausto, que Moisés e Arão oraram para que consumisse, e aquilo ali foi um sinal da aprovação divina. Momentos depois, dois sacerdotes que tinham sido ungidos, estavam sendo consagrados para operar as atividades de Deus, por terem as suas sensibilidades morais embotadas, eles desobedeceram a Deus e na frente do povo foram fulminados. E aí a gente começa a refletir, volto à pergunta que eu fiz lá no começo: será que Deus foi injusto? Tem um aspecto da vida de Nadab e Abiú que é bem interessante. Está escrito também no Espírito de Profecia. E é sobre a infância de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles não haviam sido em sua juventude ensinados nos hábitos de domínio próprio. A disposição transigente do pai. Quem era o pai de Nadab e Abiú? Arão, o sacerdote. A disposição transigente do pai, por falta de firmeza pelo que é reto, haviam-no levado a negligenciar a disciplina dos seus filhos. Havia-lhes permitido seguirem suas próprias inclinações.
hábitos de condescendência própria, durante muito tempo acalentados, alcançaram sobre eles um domínio que mesmo a responsabilidade do mais sagrado mistério não teve poder para quebrar. Não haviam sido ensinados a respeitar a autoridade do seu pai, nem se compenetravam da necessidade de estrita obediência aos mandos de Deus. A mal entendida indulgência de Arão com seus filhos preparou-os para se tornarem objetos dos juízos divinos. Vocês conseguem perceber a profundidade disso aqui? Vamos fazer aqui esse primeiro link com o aspecto da temperança. Tudo que dessensibiliza as nossas faculdades intelectuais e por consequência as nossas faculdades morais é intemperança. E a partir do momento em que nós temos as nossas faculdades intelectuais e morais dessensibilizadas, nós estamos mais sujeitos a desobedecer o que Deus manda. Lembrem-se, nós somos seres humanos pecadores. E a nossa tendência natural é fazer o que é errado. Se nós não alimentamos as nossas faculdades intelectuais e morais com aquilo que é santo, com aquilo que é perene, com aquilo que é sublime, nós não vamos ter força, nem moral, nem intelectual, de enfrentar as tentações. E foi exatamente isso que aconteceu com Nadab e Abiú. Desde a sua infância, eles não foram ensinados a respeitar o seu pai. Por consequência, na vida adulta, eles não foram capazes de respeitar as ordens de Deus. E o preço que eles pagaram foi muito alto. E olha o que Ellen White diz em relação a esse aspecto da obediência. Isso está escrito lá no livro Temperança, também na página 43. Então aqui são alguns textos, principalmente do livro Temperança e do livro Patriarcas e Profetas, onde tem um capítulo específico falando desse evento de Nadab e Abiú. Olha só o que ela fala sobre a questão da obediência. Deus dera explícitas, e aqui, vamos ler isso aqui com a mente voltada para o aspecto de que Deus não é injusto. Deus nunca é injusto. E o que Ele faz sempre tem um propósito. Deus dera explícitas orientações quanto à maneira por que cada parte do seu serviço deveria ser efetuada, para que tudo que se relacionasse com o seu sagrado culto estivesse em harmonia com o seu caráter santo. Deus tem um caráter santo. Nós não temos caráter santo. O nosso caráter é débil. O nosso caráter, ele é vil. O nosso caráter, ele oscila. Ele não tem constância, ele não é perene. O de Deus é santo. O de Deus é perene. Nós temos que olhar para Ele. E é para Ele que nós temos que tirar, e é dele que nós temos que tirar os princípios e os preceitos para a nossa vida aqui nessa terra. E qualquer desvio das expressas ordens de Deus em ligação com seu santo serviço era punível com a morte. E Nadab e Abiú sabiam disso. Nenhum sacrifício era aceitável a Deus se não fosse salgado nem temperado com o fogo divino, que representava a comunicação entre Deus e o homem, que era aberta unicamente por meio de Jesus Cristo, e que naquela época tinham sacrifícios que representavam essa mediação. O fogo santo que devia ser posto sobre o incensário, ou seja, aquele fogo a brasa daquele fogo que Deus mandou, o fogo divino, era conservado sempre a arder. E enquanto o povo de Deus estava do lado de fora, orando fervorosamente, o incenso ateado pelo fogo sagrado deveria subir perante Deus, de mistura com as suas orações. E esse incenso era um sinal, era um símbolo da mediação de Cristo. E agora o tabernáculo, que foi feito para que Deus habitasse no meio do povo de Israel, tinha ali um incenso, onde ele ficava no lugar santo, e aquele incenso ele ia para o lugar santíssimo, que representava justamente as orações e os pedidos do povo sendo levados até Deus. E Nadab e Abiú, eles
falharam em desvirtuar. Veja, olha só que interessante, era um símbolo da mediação de Cristo. E os dois sacerdotes tiveram a capacidade de desvirtuar aquele símbolo que Deus instituiu, que representaria a mediação entre o ser humano e Deus. E por isso que Ellen White fala que eles foram presunçosos, porque eles se acharam no direito de mudar as regras. Eles se acharam no direito, por ser ali da família sacerdotal, de ser reverenciado, de certa forma, ali pelo povo, ter o respeito do povo. Eles se acharam no direito de mudar as regras do jogo, sendo que as regras já tinham sido dadas por Deus. Mas tem um aspecto mais interessante também, né? Tem um aspecto muito interessante nessa história também, que é a postura de Arão. Imagina Arão agora ali diante do altar com Moisés e o povo, né, vislumbrando tudo isso e ver os seus dois filhos fulminados dentro, no pátio ali do tabernáculo, onde tinha um altar. Qual foi a postura de Arão? Se você for olhar aqui no versículo 6 do capítulo 10, diz o seguinte, versículo 6 do capítulo 10. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Deus estava dizendo aqui para Arão o seguinte, Arão, você não tem o direito de entrar em luto por causa dos seus filhos. Vamos agora pensar aqui na profundidade dessa orientação de Deus. Imaginem vocês agora o povo olhando para toda essa cena, e agora Arão perdendo o controle, caindo no chão ali, perguntando por quê, sendo que o povo tinha visto o que tinha acontecido. Vocês lembram que eu falei que a própria orientação de Deus foi que Nadab, Abiú e Arão ficassem dentro do tabernáculo, na porta do tabernáculo. Provavelmente, Nadab e Abiú, eles tinham saído do tabernáculo e se embriagaram. Porque se eles tivessem ficado lá com Arão, eles estariam próximo do altar. Seria muito mais fácil para eles, seria até óbvio e lógico, muito mais racional, eles irem no tabernáculo, ali no altar de sacrifício, pega a brasa, coloca no incenso e segue o ritual que Deus tinha mandado. Porém, a Bíblia fala que eles tomaram para si um incensário, colocaram o incenso e colocaram fogo, que não era o fogo sagrado. Provavelmente eles já tinham saído e o povo tinha percebido isso. E eles tinham visto o que estava acontecendo. E eles viram que alguma coisa não estava correta. E agora vocês imaginam agora o sumo quem estava sendo, quem seria o sacerdote do povo ali, Arão, chorando e se descabelando. Ele usa aqui o termo, não desgrenheis os seus cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, que era um símbolo de luto naquela época, de tristeza. Imagina agora o povo percebendo esse comportamento de Arão, sendo que foi uma consequência de um ato e que Deus tinha feito aquilo. Ou seja, se Arão tivesse entrado em luto e reclamado e chorado, ele estava tendo uma atitude de oposição àquilo que Deus fez. E o que ele estaria ensinando para o povo, agindo dessa forma? Difícil para ele. Difícil para ele. Mas tem um texto de Ellen White que ela diz o seguinte, é esse aqui. Está lá em Patriarcas e Profetas, página 361. E Ellen White comenta exatamente esse momento, essa postura de Arão em relação a essa situação. Olha só o que ela fala. A morte de seus filhos, extirpados sem aviso em tão terrível pecado, pecado que ele via agora ser o resultado de sua própria negligência ao dever, porque ele não tinha educado corretamente os seus filhos. Contorcia de angústia o coração do pai, óbvio, ele estava vendo 2 dos seus 4 filhos ali mortos, foram fulminados na frente do povo. Ele, porém, não deu expansão a seus
sentimentos. Ele não deu vazão a seus sentimentos. Ele superou os seus sentimentos, aquele sentimento daquele momento que, em um primeiro momento, seria chorar pelos seus filhos. Por manifestação alguma de pesar, devia ele parecer simpatizar com o pecado de Nadab e Abiú. A congregação não devia ser levada a murmurar contra Deus. Veja, um povo que já tinha um histórico de murmuração, um povo que já vinha perturbando ali Moisés, falando: por que você nos tirou de lá? Nós vamos morrer aqui, você nos tirou de lá, pelo menos nós tínhamos comida. Um povo que já vinha murmurando nesse pequeno espaço de tempo, entre a saída do Egito e esse momento da construção do tabernáculo. A congregação não devia ser levada a murmurar contra Deus por conta de um ato de desobediência de Nadab e Abiú. Quando os apetites se acham pervertidos, as faculdades mentais elas se encontram debilitadas, há risco de que os homens não julguem com justiça. É a condescendência com aquilo que obscurece a mente menos perigosa hoje do que quando Deus impôs restrições àqueles que ministravam o ofício sagrado? E essa pergunta está lá no livro de Temperança, página 46, e é para mim e para você. Será que nós não temos entorpecidos a nossa mente? Será que nós não temos fazendo um mau uso dos aspectos físicos, intelectuais, emocionais de cada um de nós? Que nós também não estamos trazendo fogo estranho perante o Senhor? Lembrem-se, nós somos templos do Espírito Santo. Mas qual era o propósito de Deus, de fato, com tudo isso? Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns textos de Ellen White, onde ela fala exatamente sobre o propósito de Deus em relação a esse acontecimento de Nadab e Abiú. Olha só o que ela diz. O propósito de Deus era ensinar ao povo que devem dele aproximar-se com reverência e temor, e da maneira indicada por ele mesmo. Não pode ele aceitar uma obediência parcial. Não era bastante que nesta hora solene de culto, quase tudo tivesse sido feito conforme ele determinava. Ou seja, estava tudo correndo bem. Estavam no 8º dia de consagração. Nos 7 dias, tudo foi feito conforme o script. No 8º dia, uma desvirtuação ali de um aspecto que Deus tinha mandado. Mas isso não era razão, por ser ali um aspecto, não era razão para que Deus não trouxesse a punição. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam de seus mandamentos e não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. E só esse texto aqui a gente poderia fazer várias aplicações. Lembrem-se do sábado, lembrem-se do dízimo, lembrem-se da nossa família, lembrem-se do matrimônio, a constituição sagrada do matrimônio. São coisas que estão sendo desvirtuadas hoje em dia na nossa sociedade. Quando a gente fala de matrimônio, cada um tem o seu jeito. Quando se fala de dízimo, não é bem assim. Quando se fala de sábado, não, Deus já mudou o dia de sábado. Ou seja, todas as ordenanças de Deus, que elas permanecem para nós hoje, porque nós aqui estamos vendo uma história de Nadab e Abiú que seguiam ritos que eram para aquele momento da história. Só que nós temos alguns outros princípios que permanecem até hoje, que não mudaram. E nós estamos vivendo um momento onde os próprios cristãos estão desvirtuando o que o Deus Todo-Poderoso diz. Pessoas que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Declara pelo profeta: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. E é o que nós estamos vendo hoje. Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Não é a realidade de hoje. É o materialismo, é o hedonismo, é o individualismo, é tudo no eu preciso disso, se eu me sinto bem, Deus me aceita assim. É isso. Tira o foco de Jesus, tira o foco de Deus, que deve ser a fonte de todo bem, de toda justiça, de toda bondade, de toda verdade, de toda beleza. Ele deve ser a fonte. E vamos colocando em coisas que são inconstantes.
seres humanos. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos, dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Não é a realidade de hoje. Rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo Deus de Israel. Ninguém se engane com a crença de que uma parte dos mandamentos de Deus não é essencial, ou que ele aceitará uma substituição daquilo que ele exigiu. Disse o profeta Jeremias: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Nós estamos aqui neste mundo para obedecer a Deus. E a verdadeira felicidade está em seguir aquilo que o Deus Todo-Poderoso manda. Não faz sentido nós seguirmos ordenanças daquele que é inconstante, daquele que não tem constância, daquele que não tem perenidade. É até lógico e óbvio isso. Faz muito mais sentido nós procurarmos onde tem perenidade, onde tem constância. E onde é que nós vamos achar isso? É em Deus. Então é óbvio que nós devemos obedecer aquilo que Ele manda, não aquilo que os nossos amigos mandam, aquilo que a sociedade manda. O que é princípio, é princípio. Mas o que nós devemos aprender, eu vou pular aqui alguns textos, tem muitos textos aqui que a gente poderia abordar. Mas o que nós podemos aprender de tudo isso? E eu volto a falar da questão da temperança que nós introduzimos aqui. A temperança é uma virtude que não é estudada, não é um estudo recente. Os grandes filósofos, antes de Jesus vir a este mundo, eles já tratavam desse assunto, das virtudes, como adquirir virtudes: temperança, fortaleza, justiça, prudência. São as 4 virtudes cardeais. E a temperança é uma delas. E eu trouxe aqui alguns conceitos para que a gente pudesse se familiarizar um pouquinho mais com esse aspecto da temperança. E nessa série do ano que vem, a ideia é que teremos dias específicos para tratar de cada ênfase, né? E um dia só para tratar do conceito de temperança. Então são 30 minutos, 35 minutos para tratar somente do aspecto da definição de temperança, que é muito interessante. Não é só comida. É tudo aquilo que dessensibiliza as nossas faculdades intelectuais e mentais. Olha só que e esse aqui é uma definição que está no próprio livro Temperança, de Ellen White, na página 138. Olha só o que ela diz: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Então, esquece comida. Essa foi uma das melhores definições que eu encontrei. E é o que eu tento levar. Na minha Bíblia tem escrito aqui, no final dela, essa definição. Para que eu, sempre que porventura me esqueça da definição, eu tenha ela escrita aqui. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. E é um texto que foi inspirado pelo Espírito de Deus. Está escrito lá no livro Temperança, página 138. Agora, tira comida, porque quando a gente fala de temperança, a ideia é sempre pensar em comida. Uma pessoa intemperante é uma pessoa que come muito, é uma pessoa que come alimentos, etc. E tal. Esquece no primeiro momento isso, para que a gente volte o foco da temperança para esse aspecto mais genérico aqui. É tudo aquilo que é nocivo. E o que é nocivo? Aí é outra definição. Que aí você precisa fazer essa reflexão na sua vida. O que é nocivo na minha vida? Vamos lá. O que tira teu tempo? O que é que você tem dedicado tempo que, na verdade, você poderia estar fazendo alguma coisa mais produtiva? Veja que nós temos nos remédios naturais um aspecto, que é o sono, e que nós temos que dormir bem. Faz parte, é um dos 8 remédios naturais. Porém, o sono desmedido, ele é o quê? É maléfico. Faz sentido você ficar dormindo 15 horas por dia?
Foi isso que Deus mandou? É aquilo ali, ó. Mesmo aquilo que é bom, como o sono, nós devemos usar o quê? Judiciosamente. Isso é temperança. Tira o que é mal e vamos usar judiciosamente aquilo que é bom. Isso é temperança. Mas alguns aspectos aqui da temperança: autocontrole, renúncia, moderação, a busca da virtude da temperança, ela domestica os nossos instintos, ela nos faz diferentes de um animal irracional. Quando a gente vai ver a questão da temperança no aspecto da sua virtude cardeal, ela é representada pelas paixões inferiores, que é o apetite sexual e o apetite alimentar, em sua definição mais básica, né? E o que é que nos difere de um animal irracional? É justamente domesticar esses instintos. Você domesticar o seu apetite sexual e o seu apetite alimentar. Então, essa é a porta básica da temperança. Por que a gente fala muito de alimento? E a nossa igreja ela é privilegiada nesse aspecto, né? A igreja católica ela tem muito, mas muito material. Santo Agostinho e Tomás de Aquino, inclusive, foram dois padres que eles escreveram muito sobre as virtudes cardeais. E a igreja católica tem muito material sobre as virtudes cardeais: temperança, justiça, fortaleza e prudência. Mas sobre a temperança, a igreja adventista ela tem um grande diferencial. Nós temos muito mais riqueza de conteúdo no aspecto da virtude da temperança. Ela domestica instintos. A partir do momento que eu começo a desenvolver essa virtude, eu vou passar a ter o autocontrole, eu vou renunciar coisas que eu gosto, mas elas são nocivas, eu vou ser mais moderado naquelas coisas que são ruins e vou ser mais moderado naquelas coisas que são boas. Sublima paixões. E olha só essa definição que também está lá na página Temperança, no livro Temperança, página 138, que ela modera impulsos e apetites. O apetite deve sempre estar sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais, e não o inverso. O apetite deve estar sempre embaixo, sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais, e não o inverso. Os apetites alimentares e os apetites sexuais, eles não devem estar acima das faculdades morais e intelectuais, porque aí nós vamos ter uma vida desordenada. A Vivian pregou sobre isso aqui, em abril, mais ou menos, ela falou exatamente sobre isso aqui. Onde a vida ordenada é onde esse aspecto da temperança, você constrói a virtude da temperança, e você consegue domínio sobre esses apetites, e eles não te governam mais. A partir daí, você vai ter condições de desenvolver as suas faculdades morais e intelectuais, que são representadas pela virtude da fortaleza, prudência e justiça. O corpo deve ser o servo da mente, e não a mente a serva do corpo. Está lá no livro Temperança, na página 138. E eu teria mais outros aspectos aqui para apresentar para vocês, mas isso vai ficar para a série do ano que vem, onde nós teremos aqui alguns domingos falando só sobre esse aspecto da temperança. Mas dentro desse contexto, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios. No capítulo 6, versículos 19 e 20. Na verdade, 1 Coríntios, capítulo 3 primeiro. Capítulo 3, versículo 17. Diz assim, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A partir do momento que eu começo a alimentar a minha mente, o meu corpo, com coisas que dessensibilizam o nosso intelecto e a nossa moral, eu estou desvirtuando o templo do Espírito Santo, que Deus diz que é sagrado.
assim como fizeram Nadab e Abiú. Vocês conseguem perceber a profundidade? Também no livro aqui de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Deus nos confiou esse grande presente. E nós nos esforçamos, essa é a verdade, a cada dia, por não fazer, ou por fazer mau uso das faculdades intelectuais e morais que Deus nos dotou e que Ele está disposto a desenvolvê-las. Mas nós insistimos em achar que nós somos donos de nós mesmos e podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O nosso corpo não é nosso, a nossa mente não é nossa. Até nisso nós precisamos ser mordomos. Nós precisamos ser temperantes, abster aquilo que é mal e usar judiciosamente aquilo que é bom. E por fim, finalizo com o que está escrito também no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que nós possamos fazer uso daquilo que é bom, daquilo que edifica, para que nós possamos ter a nossa sensibilidade moral e intelectual desenvolvidas, para que Deus possa usar a mim e a você para testemunhar do seu amor para as outras pessoas. Você quer testemunhar de Jesus? Vamos construir a virtude da temperança a cada dia, para que nós possamos nos abster daquilo que é mal e usar judiciosamente aquilo que é bom. Assim estaremos com a mente aberta para recebermos a influência do Santo Espírito de Deus para testemunhar do amor dele. Que Deus nos abençoe e que Ele nos unja com seu óleo sagrado e com seu Espírito Santo. Amém. Vamos cantar todos juntos uma canção? Vamos cantar, vamos cantar juntos então essa canção. Vamos ficar todos em pé. Vamos orar então para nós encerrarmos o nosso culto de hoje. Obrigada, Ronald, pela mensagem, uma bela mensagem. E o hino é 371. Ao
Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos, porque só Tu é Deus. E o nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus no presente e continuará o mesmo Deus no futuro. E nesse futuro, Senhor, nós vislumbramos um momento onde estaremos morando eternamente contigo. Mas para isso, nós temos essa vida aqui nesta terra, essa vida que nós temos as nossas dificuldades, as barreiras, os nossos desafios. Mas, Senhor, nós pedimos a Tua unção, a unção do Teu Santo Espírito. E que nós possamos, Senhor, fazer a nossa parte para recebermos essa bênção e essa unção. Para que nós possamos seguir a cada dia, buscando seguir a cada dia a Tua direção, as Tuas ordenanças, os Teus mandamentos. E que nós não incorramos no erro de Nadab e Abiú, que por um aspecto eles desvirtuaram uma ordenança Tua e eles sofreram as consequências. Que nós possamos cuidar do Teu templo, do templo do Espírito Santo, que é cada um de nós. Que a nossa mente possa ser alimentada com aquilo que é bom. E que nós possamos a cada dia nos preparar intelectualmente e moralmente para testemunharmos de Ti aqui nesta terra. Inspira cada um de nós ao nosso pedido, Senhor, mesmo não merecendo, mas nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amigos. Uma ótima noite e uma ótima semana para vocês. Que seja uma semana abençoada e rica em bênçãos provindas do trono do nosso Deus. Um grande abraço.